Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, noite ainda, né? Agora são 5:30 da manhã praticamente, né? E como quem quer vencer tem que trabalhar, né? Eu sempre fui uma pessoa que acordei muito cedo, por livre e espontânea vontade, né? O pessoal até sempre tira sarro falando que eu sou velho e não que não tenham razão, né? Perto da garotada aí que a gente convive dia a dia, mas eu acho que a gente acaba ganhando muito mais tempo do dia, né? Num horário em que todo mundo está dormindo, a gente está trabalhando, né? O nosso dia rende muito mais, né? E foi assim minha vida toda no jiu-jitsu, né? Eu comecei o jiu-jitsu com 19 anos, como eu já falei para vocês, e comecei um pouco tarde, então o meu diferencial sempre foi que eu tive que treinar muito mais do que os meus parceiros de treino, muito mais do que meus adversários. E eu tive essa consciência com 21 anos de idade, eu consegui ter a consciência de que eu queria o jiu-jitsu para minha vida e eu tinha que treinar mais que eles. E não tem o que fazer, é só fazer uma conta. Como é que tudo que você precisa crescer e desenvolver, como é que você faz para desenvolver uma técnica melhor, para você aperfeiçoar, para você aprender? É repetição, é treinamento, né? Então a gente tem que treinar. Lógico que não é fácil, tem que passar por cima de vários obstáculos, ainda mais quando você já é um pouco mais velho, não é mais criança, não é mais adolescente, você tem que deixar, abdicar, deixar de lado prazeres de uma vida regular, de um jovem, como sair à noite, beber, estar com os amigos, dormir cedo, acordar cedo, treinar. E eu comecei a fazer isso, enquanto meus amigos começavam a treinar uma vez por dia, no máximo duas, eu treinava 3 ou 4 vezes por dia, quando eu decidi que eu queria o jiu-jitsu para minha vida. Primeiro eu comecei nesse ritmo porque eu amava o jiu-jitsu e amo o jiu-jitsu até hoje, né? Mas depois eu conscientizei de que eu precisava de mais horas de treinos do que os meus adversários, porque senão ia ficar muito desproporcional, eu tinha que alcançá-los e passá-los. E um resultado disso até engraçado, foram com grandes amigos meus que começaram, que me levaram para o jiu-jitsu, né? Foram 3 grandes amigos meus e eles já eram faixas azuis, graduados, eu era branca, né? Faixa azul é a primeira faixa do jiu-jitsu. E eu comecei depois deles pelo incentivo deles, né? O primeiro kimono eles que me deram e a primeira aula eles que me colocaram para treinar, me insistiram muito e eu comecei a treinar. Só que no meio do caminho eu comecei a treinar desse jeito. Eu peguei e levei a sério o que eu queria, eu decidi nessa caminhada que eu queria. E aí aconteceu o que aconteceu, eu acabei recebendo a faixa preta antes dos 3 e acabei depois entregando a faixa preta para os 3. Na realidade eu entreguei para 2 e tive presente no momento em que o outro recebeu depois de mim, né? Então assim, os caras eram mais graduados, através do meu dia a dia eu consegui, através de resultados a nível competitivo, receber minha faixa em 5 anos de treino, né? Que normalmente uma média você receber uma faixa preta hoje, um aluno nosso é de 8 a 10 anos, né? Hoje em dia tem uma regra, antigamente não tinha que respeitar nenhum tempo limite, hoje tem, né? Mas antigamente eu consegui ultrapassar esse tempo e a devido porque são horas de treinamento, são horas de treinamento. Se você treina uma média de uma vez por dia, 2 horas por dia, você tem uma média de 8 a 10 anos se você treina diariamente. Agora, se você realmente se dedica de uma maneira em que você aumenta esse teu horário, como é que você consegue aumentar esse horário aí? Você tem que ter um período a mais do dia. Se você acordar 10, 11 da manhã ou meio-dia, você já perdeu um período do dia. E aí você nunca vai conseguir correr atrás. Você pode ser o fenômeno que for. Mas eu costumo dizer para os meus alunos muitas vezes que o talentoso sempre é superado pelo esforçado. O talento sempre é superado pelo esforço, né? Porque o esforçado é aquele cara que sabe que precisa treinar mais porque ele não nasceu com o dom. Mas ele vai ficar bom através da insistência, através do treinamento, da repetição. A repetição leva à perfeição, né? O talentoso, ele já nasceu, ele se acomoda, porque ele sabe que no começo da vida dele ali, tudo que ele faz, ele leva a jeito. Todo mundo elogia, todo mundo... Então, esse tipo de absorção que vem dos elogios acaba acomodando esse cara. Logicamente que isso aí a gente não pode generalizar.
E aí agora também a gente tem os caras que conseguem agregar os dois, né? Que é o fenômeno com o talento, né? O cara que tem o dom e o cara que é o talentoso. O cara talentoso e o cara esforçado, perdão, né? Então, o talentoso junto com o esforçado, sai o fenômeno, sai o cara fora de série, sai o cara que vai ser o Kelly Slater, é o cara que vai ser o Bochecha, é o cara que vai ser o Roger Gracie, o cara que vai ser o Neymar, o cara que vai ser o Neymar não, né? Mas o Cristiano Ronaldo, o cara que vai ser, porra, esses caras assim que são exemplos de verdade, né? Em relação a tudo que fazem, em relação à disciplina. Né? A disciplina não envolve só o talento técnico. A disciplina, eu acho que o cara que é exemplo, ele é exemplo para a vida em tudo. Né? Então o cara dá exemplos dentro de campo, fora de campo, dentro do tatame, fora do tatame. Né? Então isso aí é o fora de série. Né? Tem o fenômeno que é o cara que é tecnicamente diferenciado, mas aí a gente já está falando de outro nível. É o fora de série, é o cara que é exemplo para a vida. Né? Então é isso, pessoal. Por isso que a gente acorda cedo desse jeito. Né, faz o que tem que fazer, tô saindo para dar uma aula particular agora, o cronograma do dia já está tudo preparado, essa semana vai ser de sucesso. Eu sempre acordei muito ansioso para ter o meu dia, para viver o meu dia. Eu sempre acordei ansioso quando eu treinava para pensar nos meus treinos e correr para academia para treinar, para enfrentar os meus oponentes mais difíceis, para enfrentar meus parceiros de treino mais difíceis. Eu acordava com estratégias na cabeça para enfrentá-los. Hoje eu acordo com pensamentos ansiosos de poder desenvolver um grande dia, as tarefas que eu agendei no início da semana para cumpri-las com excelência. E é assim que a gente trabalha diariamente, tá, pessoal? Então essa é a diferença que faz você se destacar. É treinamento, é repetição, é força de vontade, mas para você conseguir agregar tudo e fazer com muita determinação tudo isso, você precisa amar o que você faz, né? Então escolha, corra atrás do que você ama de verdade. Depois que você descobriu, fica menos difícil, tá bom? Um ótimo início de semana a todos. Valeu, fiquem com Deus.